Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. A nossa leitura nesta manhã encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 4, que diz assim: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Jerusalém disseram: Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: Eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvir o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção da sua palavra. Oremos.
Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós com alegria iniciamos esse dia na tua presença. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro. Te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida e pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória. Te louvamos por esse trecho da tua palavra, onde vemos o Senhor dando sabedoria, discernimento, perseverança a Neemias para conduzir a reconstrução dos muros, mesmo sendo zombados, sendo ameaçados, mesmo tendo que se dividir em grupos, o Senhor deu a ele sabedoria e estratégias para continuar trabalhando e ao mesmo tempo pronto para a guerra, trabalhando com sentido de alerta. E o Senhor assim abençoou toda aquela reconstrução. Muito obrigado, porque a tua palavra nos diz que nós não devemos temer o inimigo. Estamos trabalhando para o Senhor, reconstruindo a casa do Senhor, reconstruindo o culto, reconstruindo uma vida de oração, uma vida de devoção diária, uma vida de leitura na tua palavra. E muitos são os nossos inimigos: o desânimo, a preguiça, a falta de disciplina, os barulhos externos, a, a mídia social, essas coisas que nos chamam a atenção, que roubam nossos tempos e tentam nos desviar do propósito da reconstrução dos muros de adoração nas nossas vidas. Queremos clamar ao Senhor, que o Senhor nos dê ânimo, vigor, tire de nós todo medo, como diz a tua palavra, o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas que em ousadia possamos seguir trilhando o caminho da reconstrução, da restauração da nossa vida como adoradores, como servos do Senhor, mas que também estejamos apostos, apercebidos, prontos para a batalha. Que nós estejamos prontos para defender a fé que uma vez nos foi dada. Que possamos estar com nossos corações vibrantes de alegria, de gozo, de ousadia e de coragem para proclamar as boas novas de salvação. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra. Que a tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração. E que assim, fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, possamos marchar e reconstruir os muros de uma vida de devoção, de adoração, de submissão e de obediência à tua palavra. E tudo isso para a honra e glória do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e que reina para sempre, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nesta magnífica jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.